Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no nosso canal pregando o Evangelho de Cristo e hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre a cronologia dos Evangelhos. Hoje temos um estudo muito importante, vamos falar de um pecado que o Senhor Jesus falou que era imperdoável, tá bom? E de fato vamos estudar e vamos destrinchar esta passagem que vai trazer muita riqueza enquanto ensino bíblico. Antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te peço, inscreve-te no canal, curte, compartilha com todos os teus familiares e amigos, compartilha nos grupos, tá bom? Para que a palavra de Deus espalhe e ela chegue e ela consiga fazer o efeito, o efeito que seria trazer o arrependimento e trazer a salvação, vida eterna, para aqueles que aceitem ao Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, tá bom? Então, hoje vamos estudar o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, e vamos dar continuidade a este estudo no capítulo número 12, a partir do versículo 22, tá bom? E a palavra de Deus diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e ver. Então aqui vemos que trouxeram para Jesus uma pessoa possessa por um espírito maligno e que Jesus o curou, simplesmente assim. E o cego e o mudo começou a falar e ver, E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Bom, meus queridos, até aqui vamos anotar três coisas. Bom, primeiro, Jesus curou um homem que era cego e mudo. Em segundo lugar, a multidão viu o que Jesus fez, e começou a concluir que ele poderia ser o filho de Davi, isto é, o Messias, tá bom? Como estava escrito. E em terceiro lugar, os fariseus, eles ouviram o que o povo estava dizendo e decidiram que eles tinham que descobrir algum plano, para um plano radical para calar a influência de Jesus, E eles o acusaram de expelir demônios pelo poder de Satanás. Eles estavam tentando neutralizar o efeito dos milagres de Jesus, e impedir os outros de crerem nele. Olha que coisa, queridos. Esta era uma manobra brilhante, por parte dos inimigos de Jesus, porque não somente explicava suas grandes obras, mas lançava uma sombra de suspeita sobre ele. Era imperativo que Jesus respondesse convincentemente a estas acusações. Não é verdade? Então vamos dar continuidade aqui à palavra, a ver o que o Senhor Jesus falou para essas pessoas. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, olha aí, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente
e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Então, até aqui o Senhor Jesus, ele respondeu com 3 pontos. Primeiro, ele mostrou que era ilógico pensar que Satanás estava lutando consigo mesmo. É difícil imaginar que o diabo pudesse ser tão tolo, não é verdade? Poucos procuram ferir a si mesmos, e aqueles que o fazem provavelmente não sobreviverão muito tempo. Se de fato o diabo tivesse começado a atacar a si mesmo e aos seus próprios servos, então todos poderiam deixar de se preocupar com ele, porque seu reino logo desapareceria. Segundo, Jesus questionou os fariseus sobre os outros que estavam expelindo demônios. Ele estava provavelmente se referindo a pessoas a quem ele tinha dado o poder de expelir demônios. No livro de Lucas, capítulo 9, nos versículos 4, 39 e 50, está escrito: Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Mas também no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 17, está escrito: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Muitos destes eram provavelmente filhos dos próprios fariseus. Conquanto eles pudessem levianamente acusar Jesus de expelir demônios em aliança com o diabo, certamente eles não estariam querendo dizer o mesmo de seus próprios filhos, Finalmente, Jesus mostrou com sua expulsão de demônio, Jesus mostrou que isso era parte do programa do reino de Deus. A missão de Jesus era tirar pessoas do domínio de Satanás. Antes dele vir, Satanás podia, por causa do pecado, declarar que todos os homens eram sua propriedade. Jesus veio para perdoar os pecados e assim roubar do diabo aquelas almas que ele tinha considerado como suas possessões. Para poder roubar a casa de um valente, Jesus fala, precisa-se primeiro amarrá-lo, não é verdade? Antes de tirar seus bens. Isto é o que Jesus estava fazendo ao expelir demônios. Ele estava amarrando Satanás para que ele pudesse tomar as almas que estavam sob o controle do inimigo. Este era um conflito entre dois reinos. Jesus, libertando homens do domínio demoníaco, estava demonstrando sua soberania, que sua soberania era superior à de Satanás. Continuamos a leitura no versículo número 30. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Olha isso. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra ele mesmo, contra Jesus, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Olha, vamos ver aqui o que significaram estas palavras. Jesus advertiu aqui
sobre a necessidade de decidir em que lado estar. Bom, a guerra torna a neutralidade impossível, não se pode ser neutro. Essa guerra é forte. Temos que servir a Jesus ou a Satanás. Jesus também advertiu sobre o perigo de blasfemar contra o Espírito Santo. Sabemos que Jesus expelia demônios pelo poder do Espírito. Ele mesmo falou: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Agora, então, quando eles o estavam acusando de expelir demônios por Beelzebú, o rei dos demônios, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, não contra Jesus. O verdadeiro poder através do qual estas coisas estavam sendo executadas era através do Espírito Santo. Eles não somente testemunharam a forma humana de Jesus, mas viram a demonstração do Espírito Santo. Pode ter sido perdoável terem deixado de reconhecê-lo como um homem. Mas desde que Deus tinha posto seu Espírito dentro de Jesus, eles não tinham desculpa. Tá bom? Agora Jesus continua um estudo aqui interessante. Vamos continuar para terminar a passagem. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha que lição o Senhor Jesus nos deixa para os dias de hoje, entendeu, meus queridos? Agora, as afirmações que a gente comentou, vamos a ligar sobre o perigo de blasfemar contra o Espírito, vamos a ligar com estas coisas, com estas palavras que Jesus proferiu. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Vou repetir. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Porque a boca fala que está cheio o coração. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, meus queridos, Jesus estava mostrando que o problema da blasfêmia é muito mais sério do que meras palavras por si mesma. O que dizemos revela o que somos, não é verdade? Se alguém examina o conteúdo do balde, sabe o que está no fundo do poço. Se alguém examina as palavras que são faladas, ele sabe o que está no coração. Palavras são sinais de caráter. E isto não é verdade somente quanto a palavras de blasfêmia. É verdadeiro também quanto a palavras de confissão. Paulo escreveu em Romanos 10, versículos 9 e 10.
Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não é que as palavras em si mesmas tenham algum poder mágico, supersticioso, mas é que as palavras mostram algo mais profundo sobre nós. Quando os acusadores de Jesus o acusaram de expelir demônios pelo diabo, mostraram uma profunda dureza de coração. Assim como o homem falou e viu, assim os inimigos viram e o Espírito, os inimigos eles viram o Espírito expelir demônios e falaram contra ele. Estavam tão empedernidos contra a verdade que podiam realmente testemunhar os maravilhosos milagres e santidade de Jesus e ainda assim acusá-lo, sem hesitar de estar aliado com o diabo. Olha que perigo! Eles estavam extremamente cegos e corrompidos, enquanto outras blasfêmias podiam ser perdoadas. A blasfêmia deles contra Jesus demonstrava um grau de dureza espiritual que poderia tornar impossível para eles o arrependerem-se. O problema aqui é o problema deles, não o de Deus. Deus tem capacidade ilimitada para perdoar a qualquer que o busque. Mas estas pessoas não tinham coração para buscá-lo. Portanto, eles nunca seriam perdoados. Vamos tirar aqui algumas lições práticas desta passagem que a gente estudou. Considere 3 pensamentos práticos aqui. Primeiro, Jesus demonstrou uma admirável capacidade para superar objeções. Ele calmamente respondeu a cada acusação e combinou a resposta com um importante ensinamento. Ele nunca ficava frustrado, nunca, mas sempre respondia perfeitamente. Glória a Deus. Segundo, ver milagres não muda os inimigos de Jesus. Eles eram incorrigíveis. Nós também podemos desenvolver corações endurecidos. Hoje, alguns pensam que creriam se apenas pudessem ver Jesus vivo, fisicamente, aqui na terra, novamente, testemunhar alguma grande demonstração de poder dele. Estes, os fariseus, ouviram, mas isso não teve efeito. O fato que muitos hoje recusam Jesus é por causa de seus corações endurecidos, não por causa da evidência insuficiente, porque tem muita. Finalmente, considere a importância das coisas que dizemos, que falamos. Somos responsáveis por nossas palavras e atos, querido. O que dizemos e fazemos reflete nossa verdadeira natureza. Não há nada que saia de nossa boca que não estivesse antes em nossa mente. Precisamos vigiar nossa língua e nosso coração. Então, meus queridos, gostaram do estudo? Estudo importante, lições que temos que trazer para os dias de hoje. E
E se a gente termina e faz a pergunta, existe algum pecado que não tem perdão? Bom, isso depende muito da pessoa. Deus tem capacidade limitada para perdoar, mas quando se chega a um extremo de blasfemar contra o Espírito de Deus, meus queridos, isso não tem correção. Por isso é imperdoável, porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, além de fazer isso conscientemente, tem uma dureza de coração tão grande que nunca procuraria se arrepender. Ela nunca aceitaria o Senhor Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador. Se você não procura, se você não confessa que Ele que Ele veio, que Ele morreu por nós, que Ele é nosso único e suficiente Senhor, nunca vai ser salvo. Por isso que esse pecado é tão forte, porque quem o profere está em um estado espiritual tão decadente que nunca se arrependeria, por isso nunca seria salvo. Então, meus queridos, gostei demais do estudo e fico muito feliz por estar aqui, por estar trazendo esta palavra de libertação para você, para seus amigos, seus familiares. Eu queria concluir com uma oração, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, por mais um estudo, para que a Tua palavra seja encaminhada, para que a Tua palavra chegue àqueles que precisam hoje da Tua luz, da Tua libertação, porque Satanás hoje está dominando as pessoas. Satanás hoje, por causa do pecado, está ceifando vidas, está levando pessoas ao inferno, à morte eterna. Mas o Senhor deu sua vida na cruz para nos dar essa vida, e essa vida em abundância. E está aberta essa graça para todos está aberta. Só basta o homem aceitar, abrir as portas do coração a Ti, que está ali batendo as portas devagarzinho, chamando para ceiar conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós agradecemos pelo Teu sacrifício, ciente de que, se nos arrependemos, se entregamos a nossa vida a Ti, seremos salvos, e para isso temos que te confessar. Pai, nos dá sabedoria para usar a nossa inimiga, que é a língua, a nosso favor. Nos dá sabedoria para poder falar coisas boas, coisas edificantes, para poder falar de Teu amor, de Teu sacrifício, da Tua salvação, e não falar de coisas que posteriormente daremos conta ao dia do juízo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz, muito contente e desejoso de que chegue o próximo dia para dar continuidade a este estudo, que é a cronologia dos Evangelhos de Jesus. Em ordem cronológica, estamos destrinchando toda a passagem e trazendo à luz todo o ensino, à luz da Palavra de Deus. Amém? Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com vocês e sua família.